Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. E está feliz, dá glória. Vamos cumprimentar os ouvintes dizendo a paz do Senhor. Aos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus. Quero cumprimentar também aos visitantes, principalmente. O visitante aqui é só dois, né? A irmã ali, e é de casa também, a irmã da irmã Sueli já é de casa. E o irmão Rogério também, né? O irmão Rogério está aí. Quem está feliz porque ele está aqui diz amém. Amém. Vamos cumprimentar aos irmãos que estão retransmitindo o culto. Acredito que nosso irmão Andrei, né? Tem mais pessoas que eu me esqueci. Vamos cumprimentar, fala assim: que Deus te abençoe a todos vocês que estão retransmitindo esse culto de sã doutrina. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pega a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo 6, versículo 3. A nossa irmã Adriane Santos, ela vai ler aqui. Recebemos ela com mais palmas e mais glória a Deus. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a seguir. Todos encontraram? Podemos ler de glória a Deus, igreja. Alguém ainda procura, diga espere por mim. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 3, que tem por título Exortações e Conselhos Gerais. Conclusão: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais. Glória a Deus. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Irmão, nós temos uma doutrina bíblica e não precisamos buscar outra doutrina. A água é limpa, o pasto é verde. Mas no meio desse pasto, no meio desse rio de águas claras, que é a palavra, a sã doutrina, sempre tem salteadores, ladrões, lobos também, querendo desviar as ovelhas para o caminho errado. Olha, irmãos, na minha trajetória, na minha vida, eu conheci homens de Deus que pregavam a doutrina, viviam a doutrina e Deus honrava eles aonde eles fossem. Com o passar do tempo e a tal igreja tendo se corrompido, esses tais também se corromperam. Irmãos que falavam assim: o WhatsApp é do diabo, hoje diz que é de Deus e pode usar. O irmão de Isaías até arrumou um problema ali. Um cidadão que falou que Deus mandou ele usar o zap. E ele falou: Deus não ia fazer isso. Mas isso faz parte, né? Essas pessoas assim. Então, eu conheci pessoas que eram contra o divórcio e hoje é a favor. Eu conheci pessoas que não tinham TV e ainda não tem mais TV pela internet, pelo computador, pelo celular. Da mesma coisa. Quem falar assim: eu não vejo vídeo,
mas você está vendo no celular, não vejo TV, mas está vendo vídeo no celular, é o mesmo pecado, vai para o mesmo caldeirão do Satanás, do mesmo jeito. Ou então você para de pregar que televisão é pecado, porque se você prega que televisão é pecado, também lá os vídeos que você está vendo, o filme do Mazzaropi lá, a novela, o culto filmado, tudo isso é ver televisão, porque a televisão é a imagem da besta. Se você usa a internet, como nós estamos usando aqui, como Deus ordenou, ninguém está me vendo lá, só se for a foto, ou a foto da igreja, mas está ouvindo o áudio, então está correto, foi o que Deus falou, porque a fé não vem de ver a transmissão ali, o movimento da pessoa para lá e para cá, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem bater palmas. Então, irmão, se você me visse há 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus e comecei a engatear da fé, e você comparasse com hoje, estou da mesma forma, do mesmo jeito. Porque um homem de Deus, para ele é sim, sim ou não, não. Ou é doutrina ou não é doutrina. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que deliram, como diz aqui a palavra, eles deliram nas palavras, como se, já viu quando a pessoa está com febre alta, ela começa a falar coisa com coisa, esses aí estão com febre espiritual. E esses tais gostam de contender. Irmãos, se a doutrina diz que quem faz vídeo não está com Deus, como é que a pessoa está falando que a fulana ou beltrana é de Deus? Como é que eu vou falar que a pastora fulana que disse que viu anjo, até eu vou colocar isso desmascarado na falsa doutrina, ela é de Deus, eu não posso tocar nela. Jesus, ele tocou tão profundo nos escribas, nos fariseus, que diz aqui, se eu não me engano no livro de João, me lembro agora o versículo, ele falava assim, nós somos filhos de Abraão. Em Israel, se você falar que é filho de Abraão, para eles, e você está falando que é filho de Deus, sabia disso? É a mesma coisa para eles lá. E eles diziam, os fariseus, nós somos filhos de Abraão, quer dizer, nós somos filhos de Deus. Jesus retrucou dizendo, vós não sou filhos de Deus, mas filhos do diabo, porque quereis satisfazer a vossa vontade, a vontade do diabo. Aí tem gente que fala assim, pastor, o senhor não pode falar que a pastora que fala lá, que existe anja no céu, né? Que o vestido da mulher é a onda do mar, o senhor não pode falar que ela é do diabo. Por que não, irmão? Ela está pregando a doutrina bíblica? Não. Se ela estivesse pregando uma coisa bíblica, eu dizia, não, ela é de Deus. Quem já veio, assim, de algum berço desses rituais africanos, sabe muito bem que não existe anjas, e sabe muito bem que a pessoa que tem um vestido que é onda do mar é a tal da Iemanjá para lá. Então, irmãos, não precisa ser um doutor na Bíblia, um entendido profundo na Bíblia, mas se você tem o Espírito de Cristo, você sabe que essas palavras que dizem lá não são de Deus. Então não adianta, irmão. Às vezes a pessoa fala, eu sou de doutrina, eu sei isso, eu sei aquilo, não sabe nada. Você acha que sabe, mas você está delirando nas suas palavras. Você quer contenda e confusão. Quantos entraram no canal aqui me chamando para debater? Como é que eles falam lá em inglês? Eu esqueci o nome quando vai debater lá. É outro nome mais feio que esse aí, esse top, eu nunca vi. É outro lá que eles falam, reality show, uma coisa assim. Aí eles ficam debatendo. Quantos me chamaram para debater nos canais grandes, irmão? Quantos pediram vídeo resposta? Não tem vídeo resposta para eles, mas tem Jesus para pregar a doutrina. Quer bater palma, da glória a Deus? As doutrinas deles, irmãos, parecem ser de Deus algumas, mas eles querem contendas, contender. Sabe o que é isso? É caçar confusão em tudo. É ficar vigiando o canal do cabra lá e dizer, eu peguei o pastor numa coisa aqui, e vai lá, e o pastor fulano falou isso, mas eu discordo. Vai lá e manda. Inclusive um cidadão, que eu não vou falar o nome, ele mandou um link para mim. Do link, recado ao pastor Eduardo Santos. Sabe o que ele estava falando?
Aquela feita que o demônio caiu e falou que o WhatsApp é dele. Quem lembra disso? Falou que o WhatsApp é dele, que os pastores que usam o WhatsApp é dele. Ele ficou tão furioso e falou um monte de abobrinha lá e mandou o link para mim. E eu fiquei só rindo. Falei, ele está achando o quê? Não tem nada a dizer para esse cidadão. Então esses tais, irmãos, eles gostam de mídia, de contenda. Eles estão doentes espiritualmente falando. Pastor, mas o senhor falou que Jesus, ele combateu chamando os fariseus de filho do diabo. Sim, mas Jesus foi atrás deles? Não foi. Eles foram falar com Jesus. Quando você vê na Bíblia assim, e eles foram ter com Jesus, foram debater com Jesus, falar com Jesus. Então é dessa forma que acontece. Agora tem irmãos, tem irmãs que é tão de sã doutrina que acha que tem que ser assim. Não tem que ser assim, tem que ser o jeito que Jesus quer. Aí depois ele começa a comer tudo quanto é pasto podre, lavagem nesses canais que o ministério proíbe, porque já vi que não vai dar certo. Então é proibido logo. Você não seguir canal que não tem a mesma doutrina. Fica lá vendo o quê? Se contaminando com esses tais que estão delirando, que estão enfermos espirituais, que não sabem de nada. Para começar, não existe pastora. Existe na Bíblia, igreja? Não existe pastora. A Bíblia diz que não existe diaconisa. Um dia uma irmã estava num país aí, ela me ligou, pastor Eduardo, o senhor não concorda, né, com pastora, mas Deus usa os irmãos com o pano na cabeça. Aí caiu por terra. E agora? Não disse mais nada, até sumiu. Não tem pastor, irmãos. Tem profetisa na Bíblia? Tem cooperadora que é aldeia? Tem. Pode haver um evangelista, missionária? Sim. Mas a igreja é conduzida por Cristo e um pastor homem que Deus colocou. Aí eles querem mudar a sã doutrina. Eles querem que você coloque na sua mente que uma mulher pode dar ceia, pode ungir. Isso é cargo que Deus deixou para o homem. Não tem jeito de mudar. Então, irmão, a Bíblia diz assim: se vier outro trazer outra doutrina, não saudeis e nem tampouco recebeis em tua casa. Aí tem irmãos que falam assim: não, nós vamos morar no mesmo céu que vai morar a irmã que corta o cabelo. Você vai para o céu que a irmã corta o cabelo? Você quer ir para lá? Quer a irmã Roberta? Quer a irmã André? Quer ir para lá? Irmão Roberto quer ir para lá? Da irmã que passa o batom? Que usa mini saia? Quer ir para o céu que vai o pastor político? Quem quer ir para lá? O Toquete quer ir para lá? Boca d'água. E lá é pior, lá é o céu da boca do Satanás, né? É bem pior. Me bate palma na glória a Deus. Eu vou para o céu onde vão os crentes de sã doutrina. Esse é meu lugar, esse é seu lugar. Só existe uma só doutrina, como existe um só Deus, diz a Bíblia. Aí eu fico olhando, tem irmãos que eu concordo com o pastor Eduardo, eu não tenho zap, mas fica lá no canal do irmão que tem zap. Fica no canal do irmão que está se filmando. Da mesma coisa, irmão. Está desobedecendo o ministério e está desobedecendo também ao próprio Deus. Está desobedecendo a Jesus. Porque a Bíblia está falando para a gente nem saudar e nem receber em nossa casa. Quantos estão me ouvindo? São do ministério pentecostal do Filho de Deus e estão recebendo na sua casa esses tais que estão assistindo ele lá no celular, no computador. Não são de doutrina, irmãos. Se a mulher diz ser pastora, nem no canal dela você deve estar, porque já está errado. Se o irmão lá, ou se a irmã lá, ela está falando alguma coisa que está fora da Bíblia, nem é para você estar lá. Então o ministério diz para você não seguir canais que não traz a mesma doutrina. Eu não conheço nenhum, irmãos. Infelizmente. Eu era inscrito em canais de alguns irmãos, participava, até já preguei na igreja desses irmãos, mas que se corromperam, igreja. Irmãos que estão filmando lá o boi, irmãos que estão filmando os cultos, irmãos que vê filmagem, que filma lá a festa em família, e diz que não tem nada, e tem a cara de pau
de pregar contra a televisão, sendo que estão nela pelas filmagens no celular. Estão nela, usando a imagem da besta. Estão fazendo culto filmado, estão fazendo ali cantata de Natal, coreografia, que coisa feia. Coreografia é dança. É dança, irmão. Uma certa pessoa falou assim, mas Miriam, quando ela passou, quando o mar se findou em dois, e Miriam, ela passou ali, que o mar depois fechou e matou todo inimigo de Deus. Miriam, a Bíblia diz que ela dançou. Irmãos, hoje para nós no português dançar o caba pega a mulher, dança forró, né? Tem os cabas que dançam todos se requebram, tem de todo jeito aí. Mas se você pegar a tradução na língua atual da época, dançar é pular e bater palmas. Então Miriam não pegou Moisés e dançou o forró gospel lá não. Tem irmão que fica assim na vigília, diz que está cheio do Espírito dançando lá o forró. Um dia, irmão, quando eu era novo convertido, os irmãos falaram, toma cuidado aí. E eu falei, o quê? Não entendi. Estava muito cheia a vigília. Quando eu vi, o caba já ia levando a mão nas minhas orelhas. Eu tive que baixar correndo e quase que eu apanhei. Ele fazia o kata do karatê. Vocês lembram do kata do karatê? Ele fazia isso. Aí ele está no espírito, está na carne. E Miriam estava no espírito ou na carne? No espírito, porque ela pulou e bateu palma. Ela dançou no espírito. E Davi, quando viu a arca do concerto, será que ele dançou um forró gospel? Não, ele pulou e bateu palma de alegria, porque viu a arca do concerto que representava na época Deus. Aleluia. Tem irmãos que fica se deixando se levar para essa doutrina aí, ó. A doutrina do carnaval, a doutrina do... Tem até a doutrina da cuspida santa, já viu? O cara dá um cuspo. Essas coisas só é lá pro lado da África. Aí o caba já cai arrebatado na cuspida. Eu acho que daqui eu não errava o mão limpo não, viu? Tem uns irmãos que era fácil, né? O montão, se cuspisse pra cá, caía nele lá, todo jeito. Não tinha como errar. Irmão Elis também não tinha como errar. Ali é certeza. Então tem agora a unção e a doutrina do cuspe. Quem entendeu diz amém. Irmão, tem tudo quanto é coisa aí que não é de Deus. Tem uma igreja aí que tem a sessão do descarrego. Você sabe aonde eu aprendi sessão de descarrego? Na macumba, no Saravá. E lá tem. É a sessão do descarrego. Então tudo isso aí, irmão, não é doutrina de Deus. Tem irmãos, tem irmãs que estão me ouvindo aqui. E eles falam, pastor, o senhor não pode tocar no boiadeiro, o senhor não pode tocar na igreja tal, a sua igreja é assim, a deles é assim. A igreja de Cristo, a irmã de Cristo e a doutrina de Cristo, ela é um só. Não tem aquele negócio que Deus me revelou uma doutrina aqui e lá para eles outra. Que Deus é esse? A doutrina é uma só, porque Deus é um só. E se a doutrina deles lá não é como essa, porque a doutrina lá não é de Deus. Para de ficar dando bobeira. A minha televisão eu estou vendo a Universal. A minha televisão eu estou vendo o boiadeiro. A minha televisão lá eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. A minha televisão é de Deus, ela é do diabo e você também é. Se você não largar isso de mão, porque isso é revelação para a antiga Assembleia, que foi para a IPDA e agora estamos com a mesma doutrina aqui na IPFD. Então o que você vai fazer? Chega na tua casa e dê um basta, porque muitas pessoas que estão me ouvindo estão enfermos por causa da TV. Muitos de vocês estão me ouvindo, Deus está revelando aqui, que é por causa que você vê filmagem. É por isso que na sua casa parece, tem época que parece que o inferno está dentro da tua casa. E quantos estão me ouvindo aqui falam, nossa, parece que minha casa virou um inferno. Por quê? Pela televisão, pelo fruto filmado, pelo batom, pela imagem de escultura, pela mentira, pelos jogos de azar. É por isso que tem crente que fica atribulado, tem crente que atribula. E quando tem fica feio, em vez dele falar, ficar mesmo, pelo menos calado, xinga e chama os demônios. Porque muitos palavrões são demônios que são invocados quando você fala. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que tem que ouvir uma palavra como essa. Então chega de você brincar de ser crente.
chega de você pegar só o que te interessa nessa doutrina. Chega de você pegar todo tipo de doutrina e colocar na sua mente. Eu vou seguir o canal da flechada, eu vou seguir o canal do véu, eu vou seguir o canal do boiadeiro. Aí você faz aquela salada e no final ainda perde a tua salvação. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Eles deliram no seu pensamento, eles criam revelações que nunca foi de Deus e nunca será. Tem algum suposto sinal que não é meu Jesus que opera, porque meu Jesus só usa vaso limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Quem está gostando dessa palavra diz amém. Amém. Então a palavra é essa. Pode falar, irmão. Tem pessoas aí que têm medo de falar contra eles, medo de perder a salvação. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Eu conheci uma irmã que ela falava de todo mundo. Era todo mundo. Até nosso irmão da Miranda ela falava, e era da IPVA. Aí um dia Deus usou um vaso e falou: olha, Deus está revelando que você fala demais. E quando você tocar em um falso profeta, em alguém que não é de Deus, não vai te acontecer nada. Mas toda vez que você falar de um homem ou uma mulher de Deus, o seu coração vai disparar e vai doer teu peito. E a revelação se cumpriu. Um dia eu estava com ela começou a falar de um homem de Deus que eu sabia que era de Deus. Ela começou a sentir mal. Senhor, me perdoa, isso eu não vou tocar não. Aí começou a falar dos falsos profetas, não aconteceu nada. Ela disse que descobriu que eu era de Deus no dia que ela falou mal de mim, passou mal. Esse guarda de Deus, esse eu não mexo. Então não tem isso não. Jesus perdeu a salvação dele. Se ele falou mal dos fariseus, irmão, chamou de quê? Filho de quê? O diabo. Jesus, ele é o grande exemplo. Se a pessoa, irmão, ele é de sã doutrina, não mexa. Mas se a pessoa não é, não tem nada. Não tem nada você falar daqueles lá que estão batizando o povo na piscina, não, porque estão errados. Eles estão errados, irmão. Jesus foi batizado no Rio Jordão, nas águas correntes. Não tem nada você falar da batonzuda lá não, da mulher que tem unha de gavião, está pintada de vermelho ou roxo, não tem problema. Você não vai citar nome para não dar problema, tem que evitar. Mas não tem nada, porque realmente estão fora da doutrina e o Espírito que está em mim não está nele. Porque aqui é um espírito de santidade, de pudor, de respeito, de modéstia. E lá já é outra coisa para lá que não é nosso Deus. Quem bate palma e dá glória a Deus. Então, igreja do Senhor, nós temos que definir o que é bom e o que é ruim. E muitas pessoas falam assim: eu estou seguindo o canal do pastor fulano, lá está tudo errado, ou está mais ou menos. Mas a Bíblia diz assim: pegai de vossos pastores o que é. Mas está falando do pastor que às vezes ele tem uma coisa pessoal, um pastor de doutrina, que às vezes tem uma coisa que é pessoal dele lá. Como eu disse, irmão, educação de filho, cada um faz o que quer. Mas para estar aqui no altar, para estar ali pregando embaixo ou louvando a Deus, tem que estar na mesma doutrina que nós está. É por isso que às vezes eu vejo, chego na casa de uma irmã, eu vejo um irmãozinho lá de bermudão, uma irmãzinha lá seminua, e eu observo, está errado, né? Mas não está fazendo a obra aqui, mas a educação que eles dão lá, tem educação de cada tipo de maneira. Por isso que tem pastor, irmão, se você for na casa dele e ver o filho dele falar da doutrina, aí você vai falar: não vai cantar, mas vou pegar o que é bom, o homem é de Deus, mas meus filhos não vão andar assim. Eu já cansei de ver filhos de irmãos falando da doutrina. Às vezes, irmão, tem irmãs e irmãos que falam assim: eu não dou conta mais do meu filho. Você olha, a criança tem 7 anos, 10 anos, que falta de vergonha na cara, né? Criancinha pequenininha não dá conta. E quando tiver adulto, quando tiver adolescente, como é que vai ser? Irmãos, quando eu vejo uma criança, um adolescente dando trabalho, eu entendo. Mas quando eu vejo uma criancinha dando trabalho e a mãe e o pai não fazem nada, eu não entendo. Porque Deus nos deu autoridade. Deus nos deu, irmão, autoridade com nossos filhos. Eles são pequenininhos, então nós temos que falar e tem que valer. Eu me lembro, irmão, que quando eu morava aqui,
Não tinha muro e não tinha portão ali não, onde tem hoje não. Aí eu dizia para as crianças, ó, passou daquele portão, o negócio não fica bom para vocês não. Quem atravessou para o lado de lá um pé, não atravessou mais. E tem pai, tem mãe que põe ordem na casa. Olha, aqui é assim e acabou-se. E a criança passa do limite e não acontece nada. Tem que ter respeito, igreja. Doutrina não é só para mim não, doutrina não é só para nós não, é para os nossos filhos também. Quantas crianças que dizem assim, eu não vou para a igreja hoje, e os pais lá não deixa lá, ela vendo não sei o que na internet. Tem que ir por ordem, tem que falar, você vai, e pronto. Porque você tem poder sobre o teu filho. E tem gente que pensa assim, não, eu sou crente, meus filhos não é. Entre aspas, você está certo. Filho de crente é o quê? Filho de crente. Mas existe a doutrina bíblica, existe a doutrina do pai e da mãe. Não tem? Então, uma coisa que eu vi foi um pai corrigir e a mãe atrapalhar. E já vi mãe corrigir e o pai atrapalhar. Tá certo, igreja? Tá tudo errado. Então, a partir de hoje, para de ficar ouvindo aí esses pastor pamonha aí, ó, esses pastor fanfarrões aí, ó, esses pastor como diz, o forró gospel, esses pastor do carnaval gospel. Para de dar ouvido, para de ficar ouvindo esse pessoal e vem dar ouvido à voz do Espírito, porque Jesus, ele quer fazer de você hoje um verdadeiro adorador. Para de seguir o canal dessa mulher que diz que tem anja, desse pastor da flechada. Para de ficar seguindo o canal daquele lá que já caiu. Já está caído, tem tempo, você já sabe. Ah, mas Deus também usa. Deus usou a jumenta, pastor. Por que Deus não vai usar lá o fulano que caiu no adultério? Porque a jumenta, ela servia a Deus, ela obedecia a Deus. Esses tais não servem e nem obedecem. Palmas e glória a Deus. Glória a Jesus. Pode falar, irmão. É bispa. Bispa. Bispa, bispo quer dizer pastor, né? Mesma coisa. Então quer dizer que ela é pastora lá, bispa. Só o sangue do cordeiro. Ela joga praga? Olha, uma vez eu fui pro córrego tomar um banho. E minha mãe falou para mim e para meus irmãos, vocês não vai, que vai acontecer qualquer coisa lá. E aí jogou a praga da mãe. Aí nós, que praga o quê? Fomos banhamos até enjoado. Quando nós voltou, fechou de polícia. Levou nós tudo lá para a delegacia. Eu era de menor, mas eu sempre tive um tamanho meio avantajado, né, irmão Lucas? Sempre fui meio grandão. E eu falei que era de menor, mas não era. O que nós fez de errado? Você está banhando aí na água da semi-água, água de bebê. Eu não sabia de nada. E tome peia. E levou nós para a delegacia e tome peia. No final das contas, a praga da mãe pegou. Aí eles colocavam nós para caçar petróleo na cadeia. Nós ficava assim com o dedo para baixo, a bunda para arriba, né? O bumbum para arriba, irmãos ouvintes, desculpa aí. E ficava rodando. Vocês vão caçar petróleo. Ali tem um portãozinho ali. Vocês vão sair por lá. Ficava cheio de polícia. Cada um dava um murro nas orelhas, outro dava uma rasteira. Teve uma hora que meu irmão baixou e deu um sorriso e tomou logo um outro bulho. Deixa pra lá, rapaz. E eu também levei uns murros, apanhei. Eu tinha um cabelo meio grande, mas não era Mato Rosa não. Jamais. O cabeludo apanhou demais, misericórdia. Aí depois meu pai encontrou nós no caminho, né? De moto, já ia atrás para soltar os filhos. O que nós fez? Desobedeceu a mãe. Você acha que nós parou, irmão? Outra feita nós vai pro córrego de novo. Meu pai estava trabalhando, minha mãe sempre foi meio mole, né? Vamos pro córrego, vamos. Minha mãe disse, vai de novo. Ah, mas vai acontecer, vai nada. Vamos pro córrego de novo. Não tem polícia lá mais não, nós fica de longe olhando, senão nós vem na corda. E nós fomos banhar no córrego de novo. Quando nós voltamos, não aconteceu nada. Aí, ó, não aconteceu nada. De repente, viu aquelas nuvens pretas, veio o vendaval. Irmão, já viu pedra de gelo do tamanho de um ovo de galinha? E nós estávamos no pasto, longe assim, irmão, bem longe. Tinha uma mata. Quando caía nas costelas, eu gritava, ai mamãe!
De novo a praga de mãe pegou. E quando nós chegou na mata, aquele tanto de pássaro morto no chão, mano. Então a praga de mãe ela pega mesmo, mas a praga dessa vovózona, como é que chama? Vovó maluca, não pega não. Não pega porque Jesus está conosco. Em bate palma na glória a Deus. Então, deixa. Se alguém estiver me ouvindo e é do Ministério Pentecostal do Filho de Deus, você está em pecado. Você está seguindo um canal desses aí. O ministério determinou que não pode. Você está dando honra àqueles que não são de Deus. Para com isso. Para de ficar seguindo um canal lá. Daquela irmã fica. Sabe quem é, né? A irmã fica desse jeito. Eu já vi em outro lugar esse negócio aí. Já vi lá. Tomara que ela esteja ouvindo, né? Sabe, não converte. Pastor, você não tem medo, não? Mas eu conheço bem de lei. Não foi citado o nome de ninguém, né? Então não tem nada. Amém? Se sabe, não converte. Esposa deu uma olhada. Tem uma irmã aí que está fazendo um movimento estranho. Irmão, foi dada uma ordem para Arão. Olha, Arão, o fogo aqui é de Deus. Você não pode acender outro fogo aqui. Mas os filhos de Arão não obedeceu. E trouxe um fogo que não era de Deus para a tenda. Um fogo estranho. E quando acendeu o fogo, a Bíblia diz que os filhos de Arão morreram na mesma hora. Então o fogo aqui não é fogo do Espírito. A doutrina aqui era de Deus. Você quer trazer fogo de lá, fogo estranho para cá, tu vai morrer, e é uma morte espiritual. Irmãos, quando eu era jovem, e tinha aquele grupinho que era de sã doutrina, aquele grupinho que não era, sabe? E eu acho interessante que o grupinho que se manteve na mesma doutrina está de pé até hoje. Mas o grupinho que não era de sã doutrina está tudo caído e a maioria desviado. Está tudo desviado. Uma certa vez um jovem falou para mim: irmão Eduardo, eu não concordo que eu não posso visitar outro ministério. Eu disse: ué, por quê, irmão? Não, porque tudo vai para o mesmo céu. Eu falei: eu não vou. Estou fora, mesmo céu que esse povo vai, não vou. Ele falou assim: não, mas eu visito mesmo, não estou nem aí. Esse homem hoje se encontra desviado, usuário de cachaça e droga. Então compensa desobedecer. Se o pastor é de Deus, se o ministério é de Deus, tem gente que é soberbo. Sabe o que é soberbo? Pessoa que acha que sabe tudo. Eu não digo que eu sei nada. Eu digo que eu obedeço àquele que sabe tudo. Jesus. Ele eu obedeço. Mas tem irmãos e tem irmãs que falam: eu sei. Um dia tinha um jovem que falou para mim assim: irmão Eduardo, eu tenho discernimento. Tudo que você ia falar, você estava errado, ele estava certo. E hoje, irmão, se você vê ele não admite que está desviado, mas a calça dele é colada, o tênis é rosa e o cabelo é para riba e anda todo coladinho. Está desviado ou não está? Aliás, a pessoa pensa assim: desviou, é só sair da igreja. Desviou é sair da verdade. Tem irmãos que estão desviados para dentro da igreja. Tem irmãos que pensam que a mulher, irmão, tem que ser o fantoche. Estava conversando com a minha esposa esses dias isso aí. Tem irmão que fala assim: ó, a mulher tem que fazer tudo o que eu mando. Igual uma irmã falou: pastor, meu marido foi para outro ministério. A Bíblia diz que eu tenho que seguir meu marido. E agora? Sai daí para defender? Eu digo: obedecer no Senhor, no que está correto na Bíblia. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa. Mas não foi feito mulher para você limpar o pé nela, não. A Bíblia diz para você amar ela como Cristo ama a igreja. Então tem pessoas pegando a Bíblia em seu favor. Pega versículos, falam e falam: ó, tem que ser assim. Faz coisa errada e a mulher tem que ficar calada, igreja? Está errado ou não está? Está errado isso aí. Não é assim que diz a Bíblia, não, irmão. Obedecei vossos pastores em Cristo. Obedecei, seguir o marido em Cristo. Obedecer em Cristo, no que está correto. Então essa é a doutrina de Jesus. Vamos seguir direitinho. Eu faço parte da igreja pentecostal do Filho de Deus, mas fica seguindo esses tais, fica defendendo a vovózona, como é que chama lá? Vovó maluca. Está defendendo a vovó maluca lá. Está pondo ela como se fosse uma grande mulher de Deus. Já errou porque não tem vista na Bíblia. Já errou porque a visão que ela teve já está fora do Evangelho. Está errado, igreja.
E hoje eu tenho que falar sobre isso, porque eu sei de pessoas do nosso ministério que estão seguindo, e eu estou atrás dos pastores para dizer: corta a ceia. Não é para cortar, porque se você está lá com um punhado de tomate, tudo bonitinho, aí você pega o tomate com um corozinho podre e joga no meio, vai contaminar os tomates tudo. Então aqui, irmão, nós vamos passar o facão e queimar o toco. Já estou com uma lista aí, vai ser passada para os pastores, ó, vai lá e diz que é assim, assim, assado. Não concorda? Para o banco. É para o banco. Aqui não é lugar de quem tocar na ceia, não é lugar de pessoas que estão desobedecendo, não, é lugar de pessoas que obedecem. Aí a pessoa diz assim, que pode estar me ouvindo: ah, eu obedeço o pastor. Não, eu obedeço só a Deus. Espera aí, está errado. A Bíblia diz que se você não obedece o pastor, que você está vendo o pastor, né? Estou até bonitinho hoje, já viu como é que eu estou? Você não obedece o pastor aqui bonitinho, você vai obedecer o Jesus lindão, que você nunca viu, que você não vê? Mentiroso e mentirosa, diz a minha Bíblia, diz a sua Bíblia. Então, obedeceis vossos pastores, porque hão de dar conta de vossas almas. Pastor de Deus, não é aquele pastor que está ensinando lá aquela pouca vergonha lá entre quatro paredes, não é aquele pastor lá não. É um pastor que segue a sã doutrina. Amém? Quem recebe essa palavra diz amém. Pode bater palmas. Fala assim: Jesus, eu te obedeço. Eu obedeço o meu pastor, porque eu sou, fala, herdeiro do céu. Pode bater palmas.